Boa noite, Boa noite. muito obrigada pelo apoio, por esse convite maravilhoso de estar mais uma vez nessa casa de nosso querido Francisco de Assis. Bom, se respeitar. Será que a gente sabe o que significa se respeitar? Porque muitas vezes nos é falado desde a infância, né? Respeita a mãe, respeita o pai. No meu tempo, os pais ainda diziam, respeite os professores, que eram para nós pessoas de altíssima qualidade, né? E que realmente mereciam muito respeito, porque na ausência dos nossos pais, eram eles que lá estavam para nos atender. Então, quase que seria um prolongamento do nosso lar. Infelizmente, a gente sabe que hoje em dia, muitos dos ensinamentos do passado, seja por falta de conhecimento, seja por falta de tempo, enfim, parece que caíram um pouco por terra, né? No momento em que nós vemos até pessoas necessitadas, professores necessitados de auxílio, às vezes até policial, por conta de alunos que não veem o limite do respeito para com esses seres, né? Que também nos devem respeitar. Porque o respeito a gente só dá ao outro quando nós sabemos dá-lo a nós mesmos. Quando nós nos olhamos com respeito. E o que é isso? É nos amarmos. Porque o amor é que nos transforma. Porque é o amor que faz com que cuidemos de nós mesmos. E esse mesmo amor nos faz cuidar do outro. E cuidando do outro, cada vez mais, nós nos fortalecemos com esse apoio que é mútuo. Porque quanto mais a gente dá ao outro, mais nós recebemos. Claro, quando o fazemos sem a intenção de receber de volta. Sem o compromisso de cobrar do outro aquilo que nós, por nossa própria vontade, doamos. Porque isso é amar. Da outra forma, é fazer um contrato, é dar um empréstimo. Ó, eu vou te dar isso e depois você me devolve. Porque quem cobra a devolução, na verdade, não está dando nada. Porque quando a gente dá, a gente tem que dar inteiro. Agora, quando a gente dá pensando em receber de volta, então não está dando. A gente está emprestando alguma coisa a alguém. Seja uma palavra de conforto, seja um atendimento médico, um aconselhamento, um transporte gratuito até determinado lugar. Se a gente cobrar essa nossa atitude,
a quem nós aparentemente acreditávamos tê-los dado, então nós não damos nada. Nós emprestamos ou, de certa forma, através da cobrança, mas parece que vendemos, né? Porque a gente tem essa mania, o humano tem essa mania. Eu dei tudo para você, olha como é que você me retribui. Como assim? Se me deu, eu não tenho obrigação de retribuir nada. O ganho é de quem dá e dá com boa vontade. Se o outro que recebe com gratidão e através de uma oração, de um agradecimento silencioso, mas no seu coração, já está retribuindo a quem deu muito mais do que recebeu. Todos nós precisamos ter a noção, a gratidão por poder dar algo a alguém ou alguma coisa, como a gratidão por ter a oportunidade de receber. Esse é o mundo perfeito. É o mundo que nós desejamos, mas que ainda não acontece. Ou melhor, não acontece todo o tempo com todas as pessoas. Mas, graças ao bom Deus e ao crescimento de muitos de nossos irmãos, nós sabemos que muitos de nós estão, pelo menos, se esforçando, se exercitando para dar, sem cobrar, sem querer receber de volta, simplesmente doando do que pode e do que tem. Nós estamos falando em bem viver e nós estamos no Setembro Amarelo, né? Eu não estou com meu lacinho hoje amarelo, mas sou completamente unida a essa causa e que vocês vão me desculpar, mas que, apesar de ser uma causa pela valorização da vida, é preciso e se faz urgentemente necessário nós articularmos, que é a prevenção contra o suicídio. Perdão pela minha imposição, mas nós estamos precisando conversar sobre a segunda causa de mortalidade. Existem muitos fatores os quais nós precisamos entender para o bem viver de todos, de nós, dos que amamos e daqueles que nem conhecemos, mas sabemos que são nossos irmãos. O suicídio é a segunda causa de morte no mundo. Mesmo com um monte de avião caindo, mesmo com um monte de carro se batendo, se destruindo nas ruas, BRs, avenidas, mesmo com Covid, mesmo com HN1 e outros uns aí de todas as doenças que acontecem, o suicídio é a segunda causa de morte. E não é uma frescura que leva uma pessoa a se suicidar. É a falta de respeitar-se, de saber o quão é importante, porque ela
é um filho, uma filha de Deus, nosso Pai. É um ser único, amado por esse Pai que lhe deu a vida como hospital ou como escola para o seu crescimento e aperfeiçoamento. E se acaso nós não nos sentirmos capazes de continuar sozinhos, se assim pensamos que estamos, se achamos que a nossa dor é muito maior do que aquilo que acreditamos poder suportar, precisamos nos respeitar, respeitar os nossos sentimentos que não são frescuras, são problemas verdadeiros de uma mente que não trabalha como deveria, de um cérebro que não pensa como seria normal, de uma alma atormentada por suas dificuldades. E aí, mais do que nunca, precisamos ter respeito pelos nossos irmãozinhos necessitados, não pela pena, mas pela compreensão, porque todos nós possuímos as nossas fraquezas. Saber viver é saber olhar e perceber que sozinho eu não sou nada e a minha dor parece muito maior do que eu mesmo. Mas se eu a divido, eu me fortaleço. E ela minimiza. E é isso que nós precisamos compreender para o nosso bem viver, mas compreender no outro que está em dificuldades de sentir esse bem viver. Nós, no livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, temos várias passagens, várias histórias contadas por Jesus na casa de Pedro. Simão Pedro faziam aqueles encontros de fim de tarde, onde lá eles se reuniam com o mestre para fazer perguntas, conversar, compreender mais sobre a vida, sobre as suas dificuldades. E o item 16 tem como tema o auxílio mútuo. E é uma passagem, eu não vou lê-la integralmente porque o nosso tempo não condiz, mas eu vou fazer um resumo dessa história. Jesus, diante dos companheiros, André leu expressivo trecho de Isaías e falou, comovido, sobre as necessidades da salvação. E quem não quer salvar-se? Porém, aqui eu faço um parêntese. Quem tira a sua vida não se salva. Porque morte não é fim. Morte é mudança. Morte é início ou continuidade da nossa vida
em outro lugar. Quando a gente pensa que morrer nos trará a solução para diminuir as nossas dores, nós apenas nos enganamos. Porque a vida não acaba. Morre o nosso corpo, essa vestimenta, mas nós continuamos com as mesmas dúvidas, com os mesmos medos, com as mesmas dores, se não tivermos a consciência, a compreensão da continuidade. E então, Jesus ouvia, os apóstolos conversando sobre essa questão, e aí resolveu contar-lhes uma história. E a história falava de 2 homens que estavam doentes e que se locomoviam entre as montanhas para ir de um vilarejo, digamos, a outro, mas era frio e era inverno, e os 2 doentes, mas eles tinham que fazer esse trajeto. Acreditavam que no outro vilarejo provavelmente ficariam melhores. E eles saem caminhando. Mas, numa parte do caminho, os 2 já com muito frio, caminhando lado a lado, cada um cuidando de si, encontram uma criança abandonada na estrada. Olharam, perceberam que ela estava quase sem vida, pois fazia muito frio e provavelmente deveria estar adoentada para ali ter sido deixada, E eles se entreolharam e, bom, o que a gente vai fazer com essa criança? E um deles disse assim: olha, eu estou muito doente, estou morrendo de frio, já não estou quase me aguentando. Ela já está quase morta mesmo. Eu preciso ir para o vilarejo, eu já não estou nem aguentando mais comigo mesmo. O outro tentou, falar alguma coisa, mas aquele primeiro estava pensando em si, na sua dor, na sua limitação. Não, eu não posso, não tenho condições. Preciso chegar logo no vilarejo para me aquecer, eu já estou ficando duro de tanto frio. E a doença fica pior. Mas o outro não teve dúvida. Disse então, que aí vai. Se abaixou com muita dificuldade, pegou a criança no colo e trouxe ao peito. Abraçou ela e continuou a andar para chegar, talvez, os 2 ao vilarejo. Eles vão caminhando. E eu acredito que todos vocês saibam que 2 corpos, ao se unirem, eles se aquecem. O calor de 2 corpos pode aquecer, às vezes, muito mais do que uma coberta. Porque nós temos energia em nós e as nossas energias com a energia do outro, unidos, juntos, nos aquecemos. Isso é científico, tá? Não é questão de milagre. E ele, creio que nem pensou nisso, ele só pensou na criança que estava ali abandonada. Agarrou-a, abraçou-a em seu colo e continuou caminhando.
Pouco tempo depois, adentraram ao vilarejo e foram direto para uma pousada, né? Chegando lá, ele acreditou que já ia encontrar o amigo aquecido, né? Mas ele não estava. Os dois ali ficaram e na manhã seguinte ficaram sabendo que o primeiro havia se perdido no caminho, caído ao chão e morrido pela doença e pelo frio. O que isso quer dizer? Que nós, mesmo nos respeitando os nossos limites, nós não devemos abandonar os nossos irmãos que estão no mesmo caminho que nós. Se eles estão necessitando, Deus nos dará a condição, a força, para que com Ele possamos fazer o que se faz necessário no momento devido. Como assim foi inspirado pelo amor, pelo respeito a um ser humano e ainda em forma de criança, abandonado no caminho. E se provavelmente ele também não tivesse feito esse socorro ao pequenino, bem provável seria que também não tivesse chegado com vida ao vilarejo, porque foi o calor dos dois que os manteve vivos e com capacidade de chegar aonde chegaram. Olhar para o outro, superar as suas próprias dores para acolher junto à sua dor, a dor do outro, fez com que os dois se salvassem. Porque Deus, Ele é o amor maior, a bondade infinita. E nada acontece por acaso. E Ele transforma. Às vezes, nos piores momentos, nas piores dores, a nossa vida. Nos mostrando que nos doar ao outro pode nos curar. Então, nesse momento, eu lembro e eu penso naqueles que têm dúvida se vão se manter vivos materialmente nesse plano ou não. E eu espero que eles, ao invés de se entregarem às suas dores, as dividam com alguém que lhes agasalhem e lhe aqueçam o corpo, para que juntos mantenham a vida nesse plano até que ela seja finita pela obra do Pai, não pelas nossas próprias mãos. Porque nós não morremos, nós mudamos. Morte, nós morremos porque mudamos, de forma. Mas nós não deixamos de viver
E precisamos que todos tenham essa compreensão, para que, mesmo nos momentos mais difíceis, ao invés de acabarmos com a nossa vida física, que procuremos dar apoio, dar o que temos, nem que seja o dinheiro que nos sobre. Vá, faça um bem a alguém, mesmo que ainda não tenha a compreensão do que é caridade, mesmo que use as suas sobras, será o início, o começo da mudança. Mas eu não tenho nada para dar. Você tem o seu amor, você tem o seu abraço, você tem o seu sorriso, você tem a sua experiência, a sua vivência que está doendo, mas que, se for dividida com outros, a divisão, ela costuma diminuir a parte que fica para nós. Não é assim? Se a gente divide a dor, que às vezes parece tão maior do que nós mesmos, ela se torna bem menor. Ela não vai deixar de existir, mas nós vamos aprender a não sofrer tanto mais com ela. Porque Jesus nos mostra o caminho de doar, o caminho de conhecer, o caminho de viver, de aprender e de partilhar os nossos sentimentos. E lembre-se que quando às vezes nos imaginamos perdidos na escuridão, é só Deus cuidando da nossa visão para que não fiquemos cegos. Às vezes, a escuridão é um momento que nos preserva de vermos aquilo que não necessitamos. A escuridão, às vezes, é o momento em que Deus diz: para, respira, te acalma. Eu vou trazer o sol novamente à tua vida. Mas primeiro, te aquieta. Sente eu vibrar em ti. E daí, me descobrindo, sem me ver, tu poderá ver tudo e então me compreender. Porque Deus, a gente compreende através do olhar amigo, através das belezas que Ele coloca em toda a nossa vida, na flor que nasce, na chuva que cai, na árvore que cresce. Até uma árvore, quando nós a abraçamos, ela divide conosco a sua energia. Saímos desse abraço, nós revigorados e ela amada. Contribuir, partilhar a nossa vida no dia a dia para com aqueles que estão ao nosso redor, transformam as nossas dores, nos curam como curou a criança e o adulto que se encontraram na caminhada.
Precisamos urgentemente, meus irmãos, olhar para os nossos irmãos de fé, olhar para os nossos filhos, olhar para os nossos amigos, olhar para os nossos netos, para o nosso companheiro, para a nossa companheira, para os nossos pais e amar-lhes. E procurar ver neles qualquer sentimento de desilusão. E às vezes, sem falarmos nada, mas o amando a todos eles, nós consigamos fazer com que esses irmãozinhos percebam o valor de continuar vivos. Vivos ainda em corpo físico, que se faz necessário para que aprendamos e crescermos em glória, em fé, em compreensão de que a vida nunca acabará. E deixar que a morte se faça como leve transição de um estado para o outro. Que saibamos, como Francisco de Assis, deixar que a morte chegue e aí então aceitá-la e com ela partir na glória do Pai, mas nunca, jamais antecipá-la por nossas próprias mãos. Porque nenhum de nós está sozinho. Que a graça de Deus, de Pai, nosso Pai maior, e de Francisco de Assis estejam com todos vocês. Obrigada.